Gostaria de convidar os irmãos, primeiramente, a abrir suas Bíblias em Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12 e em diante. Todos acharam? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões, com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Eu quero repetir mais uma vez o versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos reunir aqui hoje, por nos trazer a esse momento em que juntos somos templo do Espírito Santo, pois está escrito: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ó Deus, que a sua presença se faça sensível, que possamos perceber, ó Deus, e temos uma experiência íntima, uma experiência de contato com o Senhor em nossos corações, em nossas mentes, que o Senhor nos transforme. Ó Deus, obrigado, Pai, pela promessa que temos e pelo alvo, pela motivação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendermos completamente esse mistério da ressurreição, o mistério de uma pátria celestial, e de que a motivação maior, o nosso alvo principal em nossas vidas, seja seguir o Senhor Jesus para alcançarmos a cidadania e o prêmio celestial, o chamado que nos é proposto. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos desde já e para sempre. Amém. O que motiva você a sair da sua cama todo dia de manhã? Hoje, porque você acordou cedo, 9 horas da madrugada, para estar aqui hoje. O que motiva você a sair da sua cama? E amanhã, que é segunda-feira, eu sei que você queria muito que eu lembrasse isso. Amanhã é segunda-feira. O que vai motivar você a levantar da sua cama, a pegar seu carro, encarar trânsito e as dificuldades para chegar no seu trabalho? O que te motiva? O que move você? Por que você não simplesmente fica na cama esperando as coisas acontecerem? Há alguma motivação, há algum alvo, há algum prêmio, há alguma coisa que está motivando você. O que é? Uma outra pergunta: você conhece alguma pessoa ou alguma história de alguém que faz coisas incríveis, que faz coisas assim além do normal, que são muito produtivas, que são inspiradoras, obstinadas? E quando você olha o resultado da vida dessas pessoas, você fica pensando: o que motivou
o que fez com que essa pessoa tivesse tanta energia, tanto poder, tanta obstinação e que nada a pudesse deter? O que acontece na mente dessa pessoa que ela é assim? E eu penso pelo menos em uma história, que é a história do apóstolo Paulo. O que fez o apóstolo Paulo produzir tanto, ou se esforçar tanto pelo Evangelho e entregar totalmente a sua vida a Jesus? Por exemplo, lá em Atos 21, versículo 13. Atos 21, versículo 13, o apóstolo Paulo ele está se despedindo da igreja em Éfeso, e vem então um homem chamado Ágabo, e ele diz que ele teve uma visão, uma profecia veio a ele, e que aquele homem, que é o dono daquele cinto, seria amarrado e sofreria muitas coisas pelo nome de Jesus Cristo, se fosse a Jerusalém. Então os irmãos tentam dissuadir, a fazer Paulo mudar de ideia para não ir a Jerusalém. Sabe qual é a resposta de Paulo para esses homens? Em Atos 20, versículo 13, nós temos a resposta desse nosso irmão, desse apóstolo, de o que ele pensou sobre a importância da vida dele. Ele diz que não está simplesmente pronto a ser preso pelo nome de Cristo, mas ele está disposto a dar a sua vida para a causa do Evangelho. Atos 21, versículo 13. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí, como não puderam dissuadir, ele foi e se entregou. Depois nós vemos Paulo sendo muito esforçado pelo Evangelho em todos os momentos da vida. Tem uma ocasião que ele está lá pregando em Listra, em Derbe, e então as pessoas judeus vêm e o perseguem e o apedrejam e dão ele como morto. E aí eles falam: morreu, agora nos livramos desse problema que era Paulo, pronto, acabou o problema. E aí eles saem, deixam lá ele dado como morto, e aí esse homem dado como morto levanta, se arruma de novo e volta para a cidade. E aí fala: bom, agora ele nunca mais vai pregar em nome de Jesus. Mas sim, ele volta e ele vai para outra cidade e começa tudo outra vez. Mas e se apedrejarem você de novo, Paulo? Essa é a resposta: eu estou pronto não só a ser apedrejado, mas a dar a minha vida por Cristo, se necessário for. É esse tipo de mentalidade que me intriga. Por que ele tem essa obsessão? Por que ele tem esse poder? Por que ele tem essa energia? E voltando em Filipenses, a resposta do nosso irmão apóstolo Paulo é exatamente o assunto que nós estamos falando nas últimas semanas. Eu tenho falado sobre ressurreição, e o que eu quero trazer para os irmãos é por que é tão importante falar sobre ressurreição. Por que é tão importante nós entendermos e estarmos convictos da ressurreição, não só da ressurreição de Jesus, mas da nossa própria. Porque se não tivermos convicção desse ponto, dificilmente vamos ter esse tipo de defesa da fé. Dificilmente vamos ter esse tipo de entrega pela causa de Jesus. Em Filipenses 3, agora vamos ver um pouquinho antes, no versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Fala: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o segredo de Paulo. E se você analisar a história dos grandes homens da fé, eles são motivados para conhecer Cristo. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles querem experimentar, eles querem conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Paulo já não conhecia Jesus? Com certeza ele já conhecia. Mas ele está aprofundando esse conhecimento. Dia a dia ele está indo mais na direção de conhecer a Cristo. Não só conhecer teoricamente, mas conhecer mesmo. Conhecer na experiência.
de até mesmo arriscar a sua vida em prol do Evangelho e ter a experiência de ter passado por isso e ter a sua vida salva por Jesus. Mais de uma vez, 2, 3, 4, muitas vezes. Essa motivação é poderosa. E ele termina, voltando aqui no versículo 15, eu gostaria só de ressaltar nesse trecho de Filipenses, essa pergunta. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Você vive de acordo com aquilo que já alcançou? O que você alcançou até agora? O que nós alcançamos? Bom, nós estamos aqui porque nós já fomos alcançados pela misericórdia de Jesus e nós já vivemos, nós já nos batizamos e vivemos procurando seguir a Jesus. Então nós já alcançamos alguma coisa, mas é necessário que a gente viva de acordo com o que já alcançamos e vivamos unidos. Unidos com quem? Com todos os que já alcançaram o mesmo patamar. Aqueles que alcançaram a salvação, aqueles que foram alcançados pela salvação. Quem são essas pessoas? Aqueles que procuram viver de acordo com o padrão que foi apresentado por Paulo. Por que é importante nós vivermos unidos? Por causa do lugar para onde nós vamos. E quanto tempo nós vamos passar lá? Se nós cremos na ressurreição, você contemple bem as pessoas que tem aqui no salão. Não são muitas, mas tem alguém aqui que você não gosta? Que se tem alguém que você não gosta, você não está se dando bem, é um problema, porque essa pessoa vai viver eternamente com você lá nos céus. Então, se você não tiver condição de fazer as pazes, se você não tiver condição de perdoar e ser perdoado por alguém, e você vai viver eternamente do lado dessa pessoa, olha, eternamente é muito tempo. Por exemplo, eu sou casado há 18 anos, 17 anos. Eu sou meio ruim de matemática. 17. Obrigado. Tá, tem minha assessora para assuntos matemáticos. 17 anos. E todos os dias eu acordo do lado da Alessandra. Eventualmente a gente vai viajar, acontece alguma coisa. Somando tudo, eu acho que não passa de 40 dias nesse tempo todo que eu não estive ao lado dela, pelo menos no período da manhã, ou nós estamos nos vendo. É muito tempo. Se eu não gostasse da Alessandra, não ia ser o céu, ia ser um inferno, ia ser terrível. Mas felizmente é a pessoa que eu mais gosto de passar tempo, e eu percebo que ela também gosta de passar tempo comigo, de modo que é uma bênção, é ótimo. E são só 17 anos, não é uma eternidade. Uma eternidade é muito mais tempo. Então nós precisamos estar unidos, juntos, se nós queremos de fato na ressurreição. Eu quero continuar a falar sobre a ressurreição e alguns pensamentos meus sobre esse assunto. Eu gosto de imaginar como que é a ressurreição, porque sobre a ressurreição nós falamos de coisas que na verdade não tem na Bíblia especificamente, não tem muito detalhe, tem algumas ideias, e nós precisamos usar a nossa imaginação, que Deus nos deu a nossa imaginação, exatamente para isso, para nós podermos abstrair, para nós podermos elevar a nossa alma, o nosso espírito, para coisas além dessa vida, para coisas além do físico, porque nós somos, é isso que nos faz ser humanos. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir uma outra passagem, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é uma das passagens que mais fala sobre ressurreição. É o mesmo apóstolo Paulo falando sobre ressurreição, e ele está falando, como ele disse anteriormente em Filipenses: nós aguardamos uma outra pátria, uma cidadania que vem lá dos céus, de onde vem Jesus, o qual transformará os nossos corpos à imagem do corpo dele. Então esse é o ponto que eu quero trazer hoje, é esse pensamento que eu quero falar hoje, em 1 Coríntios 15, e vamos ver do 33 em diante. 1 Coríntios 15, 33, na verdade 35. Quando a gente pensa sobre ressurreição, surgem várias perguntas.
Nós vimos algumas semanas atrás algumas dessas respostas, ou algumas possibilidades de respostas dessas perguntas. A primeira pergunta é se há ressurreição. E nós vimos semana passada como que pode acontecer a ressurreição. E como é que pode? Como é que pode o pó, o nosso corpo que foi todo decomposto, voltar a se recompor e receber o Espírito Santo? E eu falei aqui sobre alguns exemplos, e o próprio exemplo que o Paulo dá é Adão. Adão foi o primeiro ser vivente criado o primeiro homem criado por Deus, e Jesus é o primeiro que nasce. São as primícias da nova criação. Então, assim como Adão foi juntado do pó da terra e formado Adão e colocado nele o Espírito, nós também na ressurreição seremos reconstituídos do pó da terra. Onde estiver nosso corpo vai ser reajuntado de todo lugar, e Deus vai formar de novo um corpo em nós. Mas esse corpo é diferente do corpo que nós temos agora, e Deus colocará em nós o Espírito Santo, colocará em nós um Espírito vivente, e passaremos a viver assim como Adão passou a viver. Essa foi uma das perguntas: como pode ressuscitar alguém? E agora no 35 vem outra pergunta: com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, e os que são dos céus ao homem celestial. Vamos parar aqui e vamos refletir um pouco sobre o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo traz a seguinte pergunta: em que tipo de corpo nós teremos quando ressuscitar? Você gosta de pensar sobre esse assunto? Como será o céu? Como que você imagina o céu? E os artistas em todas as épocas tentam imaginar o céu. E eles fazem o céu normalmente como que é? É branquinho, as nuvenzinhas, os anjozinhos vestidos de branco também, né? Ali por ali. E alguém talvez cantando uma música, e é tudo muito calmo, e todo mundo meio que boiando no ar, assim. Você já viu esse tipo de interpretação? Quando tem desenhos, por exemplo, um interessante é aquele desenho da Era do Gelo, né? Que é aquele castor, aquele bichinho que gosta de nozes. Ele acha uma noz, e o céu para ele é uma noz gigante, né? Ele imagina o céu para ele é especial. Tem uma noz lá que é a rainha de todas as nozes. Então, como é que é o céu para você? Se você fosse imaginar o céu. E quando nós pensamos nesse céu muito limpo, muito higienizado, em que tudo é branquinho, que não há variedade de cores, que não há nada para fazer, não me motiva isso. Esse céu não é bem o lugar que eu quero ir. Eu quero ir para alguma coisa, um lugar em que tenha muitas coisas para fazer, onde haja muito aprendizado, em que eu tenha experiências fantásticas, e que eu vejo meus amigos, em que eu me encontro com pessoas queridas, e que lá eu possa experimentar muito mais do que eu experimento aqui. O céu, mostrado para nós por Jesus, tem de ser algo muito melhor do que essa vida. Então, voltamos a essa pergunta: como será o nosso corpo? E esses dias, conversando com uma irmã, ela me perguntou:
Como que vai ser a vida lá no céu? E eu refletindo sobre isso, pensei sobre o corpo, o céu. E você sabe que nós temos muita limitação. Você tem muitas limitações. Você sabe que o nosso ouvido, por exemplo, ele filtra. Nós ouvimos só uma parte daquilo que existe de som. Então o nosso ouvido ele filtra sons muito graves e sons muito altos. Por exemplo, tem um grupo chamado Rescue e tem um irmão lá que ele tem um grave, mas que é tão grave, ele canta um baixo tão grave, que supera a nossa capacidade de audição, de modo que ele canta coisas que você não ouve. São notas tão graves que o nosso ouvido não é capaz de ouvir. Bom, para que serve então esse cara? Canta para quê? Ninguém ouve, né? Agora, é uma limitação do nosso corpo, mas lá no céu nós vamos poder ouvir esse tom grave desse irmão. Lá no céu nós não teremos a limitação dos nossos ouvidos, os nossos sentidos serão super aguçados, como um cão que, se você tem aqueles apitos que você assopra nele e sai um som tão agudo que nós não ouvimos nada, mas o cachorro sai gritando porque aquilo machuca o ouvido dele. Tamanha é a sensibilidade. Ele pode ouvir sons muito mais agudos do que nós, porque nós somos limitados. Da mesma forma, a nossa visão, nós podemos ver uma universidade de cores, um universo de cores, mas existem muitas outras cores que os nossos olhos não são capazes de detectar. Nem podemos detectar certas emissões ultravioletas, por exemplo, nós não podemos perceber. Nós só vemos a luz, mas certos tons de luz não podemos ver. Quer dizer que nós somos cegos para essa luz, mas lá nos céus nossos olhos não terão essa limitação, nós poderemos ver toda a luz de Deus. É maravilhoso pensar nisso. O céu é ou não é um lugar incrível? Também nosso corpo, Paulo fala que nós semeamos corruptível, mas ele vai renascer incorruptível. Ele é perecível, mas lá no céu será imperecível. Você e eu, nós temos uma limitação de vida. O nosso corpo vai se decompondo e até que nós envelhecemos e morremos. Mas lá nos céus não vai acontecer isso. E uma pergunta, uma vez nós estávamos conversando sobre por que Deus não vem e aparece aqui para todo mundo? Por que Deus não abre uma janela no céu aqui e põe a face dele e diz para todo mundo: gente, eu existo, por favor, sigam as instruções do livro? Não ia ser mais fácil? Deus podia fazer isso. Por que Deus não faz isso? Porque o nosso corpo é corruptível. Deus falou várias vezes que ninguém pode ver a face de Deus, como Moisés queria ver a face de Deus, mas Deus não se mostra para ele, porque nós não temos capacidade, nosso corpo não suporta a glória de Deus. Por isso que nós não podemos viver com Deus agora. Nosso corpo, nossa capacidade, nós não podemos nem olhar para o sol por muito tempo, porque logo nós ficamos cegos. Tem um hino que nós cantamos que diz isso. Como suportaríamos ver a glória de Deus, estar presente, a radiação que vem de Deus? Seria como nós entrarmos numa usina nuclear, onde uma forte radiação atômica está acontecendo, e aí o que aconteceria? Nosso corpo iria se dissolver na presença de Deus. Com esse corpo não podemos estar diante de Deus completamente. Nós precisamos de um novo corpo. Por isso nós precisamos morrer e receber um novo corpo. E a ilustração que Paulo dá é sobre a semente que é colocada no solo. Você já viu uma semente de sequoia? Você sabe o que é uma sequoia? A sequoia é a maior árvore que existe. A maior sequoia é chamada General Sherman. Ela existe, ainda existente, tem 96 metros de altura. 96 metros de altura, um prédio de 30 e tantos andares. O maior prédio que tem aqui em Brasília deve ter essa altura. É uma árvore. E sabe qual é o tamanho da semente dessa árvore? O tamanho de um grão de arroz. Então imagine um grão de arroz de 4 centímetros. 4 milímetros. E esse grão de arroz você coloca na terra e sai uma árvore de 96 metros. A semente ela é marronzinha, ela é pequenininha e marrom.
e ela tem um formato cônico. Mas o formato da árvore, a árvore ela tem várias cores. Ela tem marrom, tem verde, tem flores de outras cores, e ela tem casca dura, tem folhas que são maleáveis, ela tem uma infinidade de órgãos, de processos, ela varia em forma, em tamanho e em funções. Qual é a função de uma semente? O que faz uma semente? Ela é uma semente, ela não faz nada. Agora você coloca ela na terra, ela morre, e aí nasce a árvore. Infinitamente maior, infinitamente diferente, infinitamente diversificada. Então, você olhando a semente, você pode imaginar que aquela árvore vai sair dali? Logo, se você olha alguém vivo agora, um ser humano, você pode imaginar o corpo celestial? Ele não pode imaginar. Eu não consigo imaginar, porque ele está muito além da minha imaginação. Mas vale o esforço de usar a nossa mente para desejar mais o céu, desejar mais estar com Jesus, porque é isso que motivava Paulo. É o que ele fala aqui em Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz exatamente isso. Se não existe ressurreição, se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos, os mais dignos de compaixão, os mais tristes, os mais infelizes. Se não há ressurreição, se não há céu, então nós somos falhos. Nós não temos razão de fato de viver. Ele também fala sobre isso aqui no versículo. Essa tinha certeza que eu tinha marcado isso aqui na minha Bíblia. Eu marquei em outra Bíblia. Não tem problema, é o mesmo ponto do 19. Se não há ressurreição, a motivação, a nossa energia, nosso poder, nós nos perdemos com isso. Eu quero então trazer um último pensamento de conclusão sobre esse ponto de hoje. Quando Jesus está falando com Nicodemos lá em João 3, ele fala com Nicodemos e ele fala o seguinte: é necessário nascer do alto. É necessário nascer de novo, e a mesma palavra pode ser traduzida: é necessário nascer do alto. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 15, nós lemos agora, que primeiro tem que nascer o corpo natural, assim como veio a surgir primeiro o Adão natural, o Adão físico, depois o Adão espiritual. Jesus, conversando com Nicodemos, fala a mesma coisa: nós já nascemos naturalmente. Você já nasceu da sua mãe, do seu pai, então você já existe fisicamente, mas é necessário nascer também do alto. Depois ele termina falando com Nicodemos: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. A Bíblia nos fala que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos semear a nossa vida espiritual para que ela ressurja. Isso acontece no batismo, nós já falamos semana passada, mas vale a pena nós enfatizarmos. Em Romanos 6, Paulo fala que precisamos sepultar o velho homem para que ele nasça de novo, ter uma nova vida. E essa nova vida, ela é vinculada às coisas do alto. Ela não está, as raízes dessa vida nova não estão fincadas na terra. As raízes dessa nova vida, elas vêm do alto. Ela é invertida. É uma árvore plantada nos céus, e ela nasce, e ela vai se fortalecendo, mas só vai se concretizar mesmo quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, então realmente vamos experimentar esse novo corpo, essa nova realidade, e será uma grande realidade. Nós viveremos eternamente, e esse eternamente não é só em virtude do tempo, mas é um eternamente que tem a ver com a intensidade, porque lá nós experimentaremos coisas diferentes, coisas novas, muitas cores, muitas novas obras para fazermos, muitas novas experiências, muitas pessoas incríveis para conversarmos. Lá nós estaremos unidos e juntos eternamente com Deus. Será maravilhoso. Que Deus seja louvado. Possamos nos ver lá, todos nós. Amém.